Fala galera, GD aqui, mais uma vez Projeto Destaque. Hoje nós vamos te ensinar um artigo científico. A gente já está com alguns vídeos sobre esse tema, 2 na verdade, e hoje a gente vai mostrar na prática como criar um documento. Eu vou até disponibilizar para vocês um modelo de documento no qual vocês vão poder ter algumas sacadas para criar de fato o seu artigo científico. A gente já mostrou o planejamento do artigo científico e tudo que tem que ter no projeto de pesquisa para você fazer esse projeto. Mas agora nós vamos no arquivo do Word fazer esse projeto de artigo científico. Então, bora lá! Fala galera, nas últimas 2 semanas a gente tem postado vídeos aqui sobre projetos de pesquisa e na última semana o Gabriel postou um vídeo aqui sobre a ferramenta Trello para otimizar a sua organização na produção do seu artigo científico. Agora eu vou mostrar com vocês na tela do meu computador, na prática, o que a gente pode fazer para produzir um artigo científico. Eu vou dar aqui para vocês algumas sacadas, não vai ser muito passo a passo do que está na BNT, eu vou seguir um modelo que eu sigo sempre para produzir os meus artigos científicos. Então, aqui eu mesmo escrevi esse artigo, esse mini artigo, né, que não pode nem chamar de artigo não, porque eu escrevi com as minhas palavras, escrevi algumas anotações aqui e não está muito certinho não, mas as sacadas todas estão aqui escritas nesse artigo. Então nós vamos passar aqui para a tela do meu computador e a gente vai ver como é que funciona essa metodologia, esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Então vamos para a tela do meu computador e bora lá. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Aqui a gente está na tela do meu computador. De cara a gente já vê os elementos pré-textuais. A gente frisou muito nisso nos vídeos passados sobre elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Aqui o título do artigo já está formatado. Você já pode colocar aqui, só colocar o seu título aqui neste título, trocar aqui pelo título que você escolheu. Seguir lá o passo a passo que o Gabriel deu no Trello, você pode seguir, colocar o seu título aqui, colocar o autor 1, você pode copiar este aqui, ó, copiar e colar, copiar de novo aqui, cola, e colocar e só trocar esse númerozinho aqui, ó, para 3, e quantas pessoas tiver no seu trabalho, para que você possa incluir os membros que faltam no seu artigo. Aqui também tem um espaço para o orientador, e você pode colocar aqui o número em sequência. Esse é o padrão que a gente usa na revista que a gente tende a publicar lá na nossa faculdade. Então, aqui é um mini currículo, é a mesma coisa que você vai fazer. Se tiver mais de 2, 3 pessoas aqui, você vai colocar um mini currículo. De acordo com esse númerozinho aqui, esse pequenininho aqui, você vai colocar aqui a titulação máxima. Por exemplo, eu sou engenheiro de produção. A instituição de formação. Eu me formei no UniBH. Oh, meu Deus. Calma, gente. Erros técnicos. UniBH. No ano de 2019. Função, afiliação institucional. Hoje eu sou técnico de qualidade. Cidade. Eu moro em Belo Horizonte. Ah, tá. Aqui, nessa parte aqui da instituição, não é muito bom vocês colocarem abreviado igual eu coloquei aqui, não. Coloque o nome total da sua faculdade, o nome por extenso mesmo. Lá na minha faculdade se chama Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Que é aqui. Mas aqui eu vou deixar UniBH mesmo, mas fica essa observação para vocês aqui. Unidade federativa é Minas Gerais, no meu caso, né? Aí vocês coloquem o seu e-mail aqui e façam isso para todos os integrantes do seu trabalho. Então, aqui é um mini currículo. Se tiver mais pessoas, é só copiar aqui e colar também. Tira aqui, ó. Isso aqui é uma caixa de texto. Vocês podem puxar aqui que vai aparecer. E caso passar para cima desse resumo aqui, vocês podem só dar um Enter aqui, que ela vai... Tá vendo? Que ela vai se adaptando aqui.
Vamos aqui. Resumo. Aqui você vai colocar realmente no final do seu artigo, você vai fazer um resumo de até 250 palavras. Isso aqui sim está na norma da ABNT. Você vai montar um resuminho de 250 palavras e colocar aqui. Desse resumo você vai tirar as palavras-chave e aqui no outro idioma. Geralmente é o inglês, mas você vai traduzir esse resumo que você colocou aqui para o idioma que for pertinente para a sua produção de artigo. Neste caso aqui, a maioria dos artigos solicitam em inglês. Então, coloque aqui o texto em inglês, as palavras-chave ou keywords também em inglês. E vamos para a primeira parte dos elementos textuais. Nos elementos textuais, a gente tem a introdução. Quando formos desenvolver a introdução de um trabalho, vamos trabalhar principalmente a contextualização do nosso tema escolhido. Então, na introdução, a gente já tem de cara um tema que a gente já tem que ter escolhido para trabalhar ele. A gente vai inserir o leitor dentro desse nosso tema. A gente vai falar, por exemplo, no contexto atual, é importante que isso, aquilo. Você vai realmente inserir como que está hoje o seu tema, como que está hoje a abordagem daquele processo, daquele projeto que você escolheu fazer uma melhoria, ou que você viu que tem alguma coisa para fazer naquele projeto. Você vai inserir aqui o leitor dentro do tema. Aqui, devemos inserir o leitor ao cenário atual, já ir trabalhando a ideia que há um problema para ser solucionado, que é o nosso problema de pesquisa, como a gente definiu no nosso projeto de pesquisa lá atrás. Nos outros vídeos, os links estão aqui no card. Ao definir nosso problema, vamos deixar claro para o leitor quais são os nossos objetivos, tanto gerais quanto específicos. Em seguida, o leitor deve estar se questionando: esse tema é realmente relevante? Então é essa hora que a gente vai dar para ele a nossa justificativa. Essa hora que a gente vai falar para o nosso leitor por que esse projeto, por que esse tema que a gente escolheu, ele é relevante que se trabalhe nele. Por que é relevante que a gente faça uma melhoria em cima deste tema, desse tópico que a gente escolheu. Também de forma opcional, você pode colocar ou uma hipótese ou perguntas norteadoras para o seu trabalho. Numa hipótese, por exemplo, eu coloquei aqui, com esse artigo e vídeo, pode-se ajudar vários universitários que estão desenvolvendo um TCC ou um artigo científico e sanar várias dúvidas a respeito deste tema. Se você reparar aqui, esse é o objetivo que a gente quer alcançar com a produção desse artigo e a produção desse vídeo. Mas isso ainda não aconteceu. Isso ainda, por exemplo, agora nós estamos gravando, então nem foi ao ar esse vídeo, nem foi ao ar esse artigo. Então, assim, você tem que ter alguma hipótese que não aconteceu ainda, mas você espera que isso aconteça. Nas perguntas norteadoras, você vai colocar aqui, esse artigo e vídeo, no meu caso aqui, que eu estou gravando o vídeo também, pretende responder as seguintes perguntas. Como produzir um projeto de pesquisa e um artigo científico? Quais os principais tópicos que eu devo focar para desenvolver um bom artigo? Assim, finalizamos a introdução. Beleza? Tranquilinho aqui, a introdução é isso. Você vai desenvolver sobre o seu tema, colocar seu problema de pesquisa, sua justificativa, criar algumas hipóteses ou perguntas norteadoras, mas isso se você quiser. Isso aqui de hipóteses e perguntas norteadoras é completamente opcional. Vou até colocar em negrito aqui que eu não coloquei. Aí, beleza. Agora nós vamos passar para o desenvolvimento. No desenvolvimento, a gente não coloca no artigo um tópico de desenvolvimento, mas o desenvolvimento tem 3 tópicos principais que são o fundamento do nosso trabalho, são a ideia central do nosso trabalho, que são a fundamentação teórica, a metodologia e resultados. Na fundamentação teórica, a gente vai colocar autores para conversar. A gente vai ver o que tem no nosso tema atual, o que tem de relevante, de artigos, de livros, publicações, o que tem de atual para a gente analisar. A gente vai ver se um autor contrapõe o outro, se um autor ele concorda com o outro. Então, assim, você vai ver que vai ser realmente uma conversa mesmo em cada tópico que você vai colocar. Por exemplo, aqui, na fundamentação teórica. Para esse artigo aqui, a gente tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Eu coloquei aqui o exemplo só no ponto 3.1 porque vai seguir o mesmo padrão para os outros pontos. Então aqui,
Segunda fonte, ano, você vai colocar aqui nessa formatação. Elementos pré-textuais são de suma importância para a identificação de autores e para chamar a atenção dos leitores. Inventei isso da minha cabeça. Mas você vai colocar aqui certinho, você vai colocar aqui tudo bonitinho, de acordo com os autores lá. Você vai pegar a ideia principal do seu autor e colocar aqui, segundo o seu autor fulano de tal, no ano tal, ele fala isso, isso e isso sobre esse tema. Aqui, entretanto, a fonte 2, nesse caso aqui eu coloquei um cenário onde um autor, ele nega o ponto de cima, cita que é irrelevante a identificação para o meio acadêmico. Ele afirma, elementos pré-textuais são irrelevantes para o meio acadêmico, pois o importante mesmo é a contribuição científica que nós devemos produzir ao longo de nossa jornada acadêmica. Aí você coloca aqui o sobrenome do autor, o ano e aqui a página. Isso aqui, esse pezinho aqui significa página. E aqui você vai colocar o número da página. Por exemplo, 21. Aqui eu vou deixar o X para vocês. Claro que eu tirei isso da minha cabeça. Claro que nenhum autor falou que é irrelevante você ter os elementos pré-textuais. A identificação de autores, título, resumos. Mas, assim, eu acho que deu para vocês perceberem a ideia que eu quero passar para vocês. A ideia de que ou um autor vai concordar com o outro, ou o autor vai negar o outro. Nesse caso aqui, eu inventei uma historinha onde um nega a posição que o outro deu, entendeu? Os parágrafos acima mostram 2 exemplos básicos de citações. Esse aqui, ó, este parágrafo primeiro aqui e este segundo, eles mostram citações indiretas, onde a gente pega só o nome do autor e o ano da publicação que ele fez e coloca a ideia dele, só que com nossas palavras. Este parágrafo aqui, ele já é uma citação direta. Ele já é uma citação onde a gente coloca exatamente o que o autor disse. Desculpa. Então aqui, você pode reparar que a fonte aqui, ela até dá uma diminuída e a gente dá um recuo aqui maior para esse tipo de citação. É uma formatação básica da BNT também, isso aqui está de acordo com a BNT. As normas e citações podem variar dos modelos acima. Esses 2 exemplos aqui são os 2 exemplos que eu mais usava enquanto eu produzia artigos científicos. E quando eu escrevo artigos científicos atualmente também. Mas tem vários outros tipos de citação. Você pode colocar, por exemplo, uma citação direta em meio ao texto. Se não tiver mais de 3 linhas, se eu não me engano, você pode colocar entre aspas. E assim, são apenas alguns modelos que eu tenho aqui, que são esses 2 principais, mas há outros modelos. Você pode ficar livre, então, Você pode ficar livre para pesquisar sobre esses outros modelos de citação, se esses aqui não te atenderem. Aqui você pode ver que é o nosso outro tópico da fundamentação, mas é aqui a mesma coisa dos pontos anteriores, então eu não vou ficar delongando aqui sobre esse tema. Então, vamos lá para a metodologia. Nesse tópico, nós escrevemos exatamente o que foi feito para produzir o artigo. Geralmente, começamos com: a metodologia adotada para o desenvolvimento desse projeto foi o estudo de caso. Estudo de caso é uma das técnicas que a gente tem de pesquisa. Você pode utilizar mais de uma técnica para desenvolver esta metodologia. E, geralmente, o Gil, 2008, vai estar explicando lá tudo, passo a passo, tudo bonitinho, de como funciona essas técnicas de citações. Você vai usar o Gil alguma vez. Então, você pode ver aqui... Com certeza vai usar o Gil. Não tem quem escreva artigo científico que não use o Gil. É verdade. Você pode até ver que lá no Google Acadêmico ele é o mais citado de todos. Eu acho. Não confia. Isso é um dado na minha cabeça. Você pode ver aqui que é a citação. Gil é o sobrenome dele e 2018 a data que ele publicou esse artigo falando sobre técnicas de pesquisa. E aqui é o mesmo exemplo desse daqui. Só que aqui você vai colocar o sobrenome e aqui você vai colocar o ano entre parênteses. Aqui na metodologia, você falou aqui nesse primeiro parágrafo como que você utilizou da técnica de pesquisa. Mas, em continuação, você vai... Deixa eu até escrever aqui para vocês, para já ficar no modelo. Você vai descrever todo o passo a passo.
Vamos agora seguir para o tópico 4.1 para vocês verem mais ou menos o exemplo. Aqui, ainda seguindo na metodologia, vocês podem ver aqui que a metodologia é o tópico 4, nós estamos no 4.1. Análise de relevância do tema. Para desenvolver esse projeto e essa pesquisa aqui, a gente utilizou, para desenvolver esse artigo e vídeo, foi feita uma pesquisa na plataforma Google Forms, onde obtivemos 56 respostas de universitários de diversos cursos de graduação que relataram grandes problemas para produzir artigos científicos. Um grande fator que pode ter influenciado essa dificuldade foi a paralisação das aulas presenciais. Dos universitários que responderam à pesquisa, 58,9% relataram que não conseguiram se adaptar ao ensino à distância, EAD. Aqui a gente pode ver também o exemplo de uma abreviação. A partir de agora, para falar sobre o ensino à distância, eu posso usar só essa sigla aqui, EAD, porque aqui eu já referenciei e já abreviei aqui em meio ao texto. Como podemos comprovar na figura 1. Aqui, sempre que a gente for colocar uma figura, é importante que a gente cite ela no texto. Por exemplo, como podemos comprovar no gráfico da figura 1. Sempre cite ela em meio ao seu texto, porque se você não citar, vai ficar tipo muito avulso aquela figura lá, vai ficar muito aleatório uma figura assim, estou a citar um texto corrido e do nada, uma figura, pá, cheguei, sou uma figura. Então assim, sempre cite que você vai colocar uma figura agora no texto e fale o que tem nela. Aqui agora nós colocamos o gráfico da nossa pesquisa no Google Forms, que a gente pode ver a referência da figura, que aqui a gente tem um gráfico e essa resposta que a gente respondeu aqui para gerar esse gráfico. Uma resposta de alternativa sim e não, como a gente pode ver aqui na imagem, e a pergunta foi, conseguiu se adequar ao EAD? Repare aqui que eu usei EAD, eu não usei ensino à distância novamente, porque não há necessidade, já que eu abreviei aqui. Vamos passar agora para... mas como podemos analisar na tabela 1, note aqui que para citar também uma tabela, eu referenciei ela aqui no texto, que eu inventei para exemplificar para vocês. Tabelas podem ser incluídas para facilitar a explicação. Principalmente nos resultados, é muito interessante você usar de tabelas. Gráficos, tabelas, são muito interessantes para você usar no resultado. Mas aqui eu coloquei na metodologia, porque também pode ser utilizado, mas é opcional. Se você quiser utilizar nos resultados, utilize para melhorar a sua explicação. Mas é recomendado também que você... Não é recomendado nada. Você pode utilizar onde você quiser. Tá? Temos aqui, tabela 1. Note aqui a diferença também, que na tabela 1, que nas tabelas em geral, a gente tem o título aqui em cima, a referência aqui que eu citei no texto, tabela 1, e a gente tem aqui o título da tabela e a tabela. Aqui a gente tem a fonte novamente, a fonte é a mesma coisa da imagem lá. A gente coloca de quem, geralmente aqui vai vir um sobrenome de um autor que você utilizou. Aqui tem a data da publicação e aqui também da mesma forma eu deixei em amarelo para vocês colocarem a página se for necessário. Mas como eu não tirei isso de livro, no meu caso eu poderia até tirar essa parte aqui. Aqui seguimos para outro passo da nossa metodologia. O desenvolvimento do vídeo. Foi produzido um roteiro para a produção desse vídeo, onde depois de concluída a pesquisa com os temas necessários para abordar e desenvolver o projeto de pesquisa e esse artigo, a Destaque fez a conferência, deixa eu subir aqui, dos materiais necessários para a gravação, como câmera, computadores, luzes e microfones. Foi marcada uma reunião dos integrantes, onde foi gravada a videoaula e editada para a publicação na plataforma YouTube. Vocês estão vendo aqui que na metodologia é simplesmente dizer o que você fez. Você vai citar passo a passo o que você fez em cada tópico. Vocês podem reparar aqui que a gente dividiu em tópicos, análise da relevância do tema, que a gente fez uma pesquisa, a gente fez também depois o desenvolvimento do vídeo. Então vocês vão ver que vocês vão citar realmente o passo a passo do que vocês fizeram. O que vocês fizeram para chegar ao resultado que vocês obtiveram. Agora, saindo da metodologia, passando para os resultados. Nos resultados, nós vamos realmente falar o que a gente conseguiu. Você repara que na metodologia a gente fala como a gente foi e fez. Nos resultados, a gente fala o que a gente conseguiu. Foi produzida uma videoaula e este artigo para explicação do tema em questão, que no caso aqui, artigos.
ainda não foi publicado a divulgação. Ainda não foi publicada a divulgação? Bom, deixa eu mudar isso aqui. Ainda não foi publicado o vídeo. Beleza, faz mais sentido agora. Ainda não foi publicado o vídeo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi publicado. Então, você tem que colocar até o momento que você acabou a pesquisa, o que aconteceu. O que você teve o que você teve de resultado para conseguir fazer a sua pesquisa. Muita gente fica focado aqui que tem que ser um resultado positivo. Nem sempre tem que ser um resultado positivo. Por exemplo aqui, essa não publicação, por mais que seja impossível aqui, pode ser considerado um resultado negativo. Mas não tem como você conseguir publicar o vídeo antes de gravar, entendeu? Então, isso não necessariamente é um resultado ruim. Mas no momento da entrega foi aquilo que eu consegui. No nosso TCC, a gente pegou um artigo que não deu certo, teoricamente, mas se você for analisar, no artigo que a gente pegou, chegava lá em um nível de 60% de poder de predição. E o nosso trabalho conseguiu passar esse poder de predição para 74% utilizando outra abordagem. O trabalho que chegou a 60%, não é que o trabalho é ruim. Ele mostrou que fazendo daquele jeito, a gente só conseguiria chegar a 60%. Então, ele é um indicativo que a gente não deve seguir aquele modelo. Então, o nosso veio utilizando outra abordagem e conseguiu atingir 74%, que é um resultado para predição muito melhor do que 60% no mundo estatístico. Em qualquer mundo isso, né? Em qualquer mundo é melhor, né? Em qualquer mundo é melhor do que isso. Na descrição do vídeo está o link para o download deste documento. Isso aqui, quando a gente publicar o vídeo, a gente vai colocar o link na descrição. Então você vê que o resultado é simplesmente o que você conseguiu depois de fazer o passo a passo que você seguiu. Por exemplo, aqui eu produzi esse artigo, estou produzindo esse vídeo agora, mas aqui já coloquei aqui na descrição porque eu sou atrevido, porque nem está na descrição ainda. Então deixa eu tirar. Mas aqui você entendeu o conceito que a gente utiliza. Você vai colocar tudo aquilo que você conseguiu. Na conclusão, com esse vídeo, os universitários poderão sanar suas dúvidas referentes à produção de um projeto de pesquisa e artigos científicos. Ele ficará disponibilizado, deixa eu apagar aqui, gratuitamente para que possa ser feita uma revisão caso necessário. Você vê aqui que a conclusão tem uma diferençazinha em relação aos resultados. Na conclusão, a gente tem muito mais uma inferência, a gente tem muito mais um raciocínio por trás do que pode ser feito com aquilo que a gente conseguiu. Então, você pode aqui também voltar no tema aqui, você pode colocar aqui, no início do processo, eu vou até colocar aqui para vocês. No início, os universitários tinham dificuldades para fazer artigos. Então aqui, ó, olha aqui. No início, os universitários tinham dificuldades para fazer artigos. A gente tem uma retomada do nosso tema principal lá de cima, que geralmente está na nossa introdução. Os universitários. A gente tem uma retomada aqui. E com os resultados que a gente teve, a gente pode concluir que os universitários poderão sanar as suas dúvidas com o conteúdo que foi gerado aqui. Então, você já vê a diferença aí. A gente tem a situação anterior e a gente tem o que pode acontecer com esse artigo. Então, isso que é mais a conclusão. Isso que diferencia ela dos resultados. A gente vai inferir aqui o que vai acontecer com esse resultado que a gente conseguiu. Agradecimentos, completamente opcional. Isso aqui já passa para os elementos pós-textuais. Aqui agradeço a Deus que me deu coragem para elaborar esse artigo, pois eu estava com preguiça na hora de fazer, né? E todavia consegui concluí-lo. Agradecimento especial às tias do Igor GD, que disponibilizaram os recursos necessários para a produção desse vídeo, casa e luz. Meu Deus. Obrigado aos pais e mães que concederam a vida aos integrantes da equipe de destaque para que desenvolvêssemos esse lindo projeto juntos.
Agradecimento completamente opcional. Você pode colocar aqui, claro que isso aqui foi uma brincadeira, mas você pode colocar aqui qualquer agradecimento para qualquer pessoa. Vamos aqui para as referências bibliográficas. Quase que não sai. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo para preencher. Vocês estão vendo aqui, essa partezinha em amarelo aqui, ela fala de onde que você tirou essa aqui. Por exemplo, aqui a gente coloca o autor, aqui o título. Isso aqui foi oh, meu Deus, eu tô igual Cebolinha, velho, falando errado. Isso aqui foi o autor, geralmente a gente coloca o sobrenome aqui, o título, subtítulo, se tiver, edição, cidade. Esse é o padrão que a gente utiliza para livro impresso. Aqui a gente tem padrão para livro eletrônico, artigo, jornal. Eu coloquei aqui jornal eletrônico também, artigo eletrônico, sites e leis. Essas aqui são os padrões. É só copiar aqui. Opa! Copia, dá um enter aqui, cola e tira essa partezinha em amarelo e coloca os dados aqui. Isso aqui já está a formatação tudo certinho aqui para vocês. É só substituir aqui onde está escrito o que você coloca o que for pertinente aqui, tá bom? Aqui também, depois de referências, a gente poderia também ter aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui para vocês. São elementos pós-textuais também, mas é válido a gente colocar aqui, anexo. Oh, meu Deus, por que tá aqui? Gente. Apendicite, oh meu Deus. Apêndice. Com o poder da edição a gente tira isso tudo, tá, gente? Desculpa qualquer coisa. Vamos lá. Aqui completamente opcional, anexo e apêndice. Mas você pode colocar aqui depois do referencial teórico esses dois pontos. Você pode colocar aqui o anexo se você utilizou de alguma coisa externa. Por exemplo, no meu projeto eu utilizei a linha de programação do meu professor. Se eu quisesse, eu poderia ter colocado aqui em anexo. E apêndice. Se você produziu alguma coisa, novamente no meu exemplo, a gente produziu as telas do aplicativo que a gente gerou. Então a gente poderia tirar os prints das telas e colocar aqui no apêndice. É só se você quiser implementar e se tipo estiver chegando em 15, 20 folhas, depende do limite ali, você pode ver se isso não vai passar do seu limite. Não, na verdade, apêndice e anexo não entram na contagem. Não entram na contagem. Você pode colocar à vontade. Desculpa aqui, acontece, eu errei. Desculpa, humanos também erram. Mas... Cala a boca. Mas é isso, gente. Se o seu artigo em geral der 20 páginas, não se preocupe com a quantidade de páginas que der um anexo, por exemplo, porque eles não contam aqui na produção. Então, é isso. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Desculpem os erros aqui. Foi o poder da tecnologia que às vezes faz a gente errar mesmo. Eu espero ter ajudado vocês na produção de artigos. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você, se quiser baixar esse documento aqui. É uma formatação da revista que eu utilizava. Não está de acordo certinho com a ABNT, mas assim, as regras, aqui você pode ver que está tudo Arial 10, Arial 12, os títulos, está tudo baseado na ABNT, mas não é o artigo certinho da ABNT. Você pode conferir na internet as regras certinhas e adaptar ele para a ABNT e ficar tipo igualzinho à ABNT, mas aqui é um modelo de revista. Varia muito de revista para revista, então sempre você vai ter que fazer uma adaptação. Oxi, uma Sempre você vai ter que fazer uma adaptação para colocar no formato conforme a sua faculdade exige, ou a revista onde você quer publicar, ou o congresso onde você quer publicar exige. Então, sempre vai ter. Mas esse aqui segue o padrão. As referências, principalmente, é igualzinho. Você pode só copiar e colar. A gente, aqui da Destaque, gravou uma videoaula também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser, você pode acessar. Lá tem um planejamento de aulas. Como você pode estudar e reter mais o conhecimento que você estudou. A gente usa algumas técnicas da engenharia de produção para que você seja mais produtivo nos seus estudos. E o link está aqui na descrição. Se você quiser dar uma conferida lá, é só clicar aqui no link e acessar.
curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Clique nas notificações, porque sempre que a gente gravar um vídeo novo, você vai ser notificado que a gente postou esse vídeo. E é isso. Do mais, até mais. Até a próxima com um próximo vídeo, um próximo tema que possa ajudar vocês universitários nessa caminhada. E até mais. Tchau, tchau.